E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel se dirigiam até ela para serem julgados. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel não ordenou você dizendo: vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e aproximarei de ti do rio Quizon, Císera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e a sua multidão, e o entregarei na tua mão. E Baraque lhe disse: se tu fores comigo, eu irei. Porém, se tu não fores comigo, eu não irei. Amém? Pode sentar, irmão. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a nós na leitura da sua santa e bendita palavra. Quando nós lemos o livro dos Juízes, há uma expressão que é recorrente, né? No livro dos Juízes, né? Primeiro, não havia rei. E ele começa dizendo no início do livro que cada um, então, fazia o que bem lhe entendesse. E pensando nessa expressão, a gente imagina que o povo vivia de uma forma desorganizada, né? De uma forma em que não houvesse nenhum tipo de norma de rei ou lei, né? Lembrando que o rei era absoluto, tá, irmãos? Um sistema não existia até os dias de Moisés, um sistema de leis organizada que estabelecesse as normas de conduta do povo, né? Existiam valores, princípios que eram transmitidos de pai para filho, com moralidade, justiça, né? São princípios que existiam, obviamente, mas não havia nesse tempo a preocupação das pessoas em seguir uma conduta que fosse uma cartilha de conduta que fosse, obviamente, comum para todos. Então, cada um vivia do jeito que queria. Mas Deus estabelece aqui o sistema dos juízes, que são lideranças que são reconhecidas pela população, de que Deus está com elas, está agindo com elas, né? Que Deus, o Espírito do Senhor, está sobre essas pessoas, né? E essas pessoas, então, são consideradas como autoridades. Normalmente eram profetas, guerreiros, né? Pessoas com poderes incomuns ou força em comum, como Sansão, Gideão, né? A gente vai encontrar Eude, que é um anterior aqui, Otniel, que é aquele genro de Josué, de Caleb, né? Que era um juiz, porque era um homem com habilidades incomuns. Ele sozinho foi lá e conquistou uma montanha, né? E depois ele demonstra que tem habilidades e o povo começa a segui-lo. Enfim, juízes eram não necessariamente todos profetas, mas tinham essa condição de que as pessoas precisavam reconhecer que Deus estava agindo através deles. No caso aqui, é uma mulher, Débora. Tá? A Bíblia diz aí no capítulo 4, que eles, capítulo 3, aliás, né? Que eles ficaram um período de relativa paz e tudo mais. Mas o capítulo 4, 20, 30, 40 anos, capítulo 4 começa dizendo o seguinte: e eles voltaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor, então, os entregou ou os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão do exército dele era Císera, que habitava em Arosete dos gentios. Então, aí, os filhos de Israel, como aquela prática recorrente, pecavam,
Deus deixava eles escolherem as consequências do pecado, eles clamavam a Deus depois que as consequências vinham, né? E Deus então levantavam pessoas, juízes. No caso aqui, era uma mulher chamada Débora. Coisa não muito comum, né, irmãos? Geralmente eram homens, né? Homens que lideravam, homens que faziam esse trabalho, mas nesse período era Débora. As pessoas reconheciam-na como uma profetisa, está aí no versículo 4. Então não era uma pessoa qualquer, mas era reconhecidamente uma mulher com a qual estava a palavra de Deus. E eu quando leio esse trecho aqui, e ela manda chamar Baraque, a impressão que eu tenho é que Baraque já estava relutando com a vontade de Deus, que já era de conhecimento, porque ela vai dizer o seguinte: olha, Deus não te mandou ir? Deus não falou contigo, pega 10.000 homens e vai para a beira do rio, porque eu vou lá enviar Císera com a sua multidão, eu vou entregá-los na tua mão. Dá a impressão que Débora já está cobrando, não é assim? No limite. Espera aí, Baraque. E quem era Baraque? Baraque era um general de guerra. Não era uma pessoa comum. A impressão que eu tenho, talvez você lendo em outra tradução, em outra versão da Bíblia, você chegue a outra conclusão, mas a impressão que eu tenho é que essa missão que havia sido dada, que Débora estava trazendo à memória, ou relembrando Baraque, já era uma missão conhecida há algum tempo, a qual ele estava protelando, adiando por algum tempo. É uma história pequena, 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5, mas a gente olhando as perspectivas, a gente entende porque, analisando a perspectiva de Baraque, a gente entende por que ele estava relutante. Se ele tinha um exército que tinha 10.000 pessoas, você vai lendo a história, você vai encontrar que o exército de Císera, que era o general do exército de Jabim, que era o rei de Canaã, só carros eles tinham 900.000 carros. Carros de ferro, não era carro de madeira, carro de boi, não. Eram tanques de guerra, para a época, obviamente. Eles tinham, para cada um, eles tinham 900 praticamente. Então, era uma guerra para a gente pensar, antes de começar. Mas Baraque estava relutando demais, até que Débora manda chamá-lo e diz para ele: Deus não te falou? Que é para você pegar 10.000 homens e ir ao encontro deles, porque Deus vai entregá-los nas suas mãos? Aí Baraque, então, usa mais um subterfúgio. Qual que é? Bom, Débora, sendo assim, eu vou. Com uma condição. Qual a condição? Coisa feia, né? Coisa feia. Parece ser coisa feia, mas não necessariamente, irmãos. Lembrem-se, Débora é a mulher profetisa. Ela é a mulher com quem, Deus se comunica. Através dela, Deus fala, e Baraque sabia disso. Então, a presença de Débora era para ele, na mente dele, uma garantia de que Deus estaria presente, ou poderia trazer as orientações quando necessário. É o que eu penso, tá, irmãos? Não está explicado, é o que eu penso. Então, vamos dar um desconto para Baraque. 9 contra 1 não é para qualquer um, 90 contra 1... já é mais complicado, Mas era isso, para cada, E além disso, tem os soldados que vão a pé, que vão de cavalo, que vão de flecha, que vão com porretes na mão, E ele só levaria 10.000 homens. Enfim, nesse caso, irmãos, a gente tem aqui uma história com a qual eu me identifico bem. E eu gostaria de propor para os irmãos aqui uma pequena reflexão sobre esta história de Baraque e Débora. A história de Baraque. Baraque é o que é citado lá no Hebreus 11. O autor de Hebreus não cita Débora como a heroína, mas cita Baraque como o herói da fé. Porque para ir
1 contra 9 não é para qualquer um, né? 1 contra 90, então, é só para um herói da fé, né? 1 contra 90 carros blindados, aí já não é mais humano, né? Podemos assim dizer. Mas Baraque é o herói da fé, é o personagem, ou a personagem, né? Ou a personalidade com a qual a gente vai refletir hoje. Lembrando sempre daquele princípio que eu não me canso de repetir, Romanos 15, 4. Todas as histórias do Antigo Testamento foram contadas para trazer consolação, ensino e esperança. Não é assim? Porque tudo que dantes foi escrito para que nós, através das Escrituras, tenhamos consolação, ensino e esperança. Então, quando você estiver lutando as suas batalhas, contra inimigos que são mais fortes do que você, contra forças que você jamais poderia vencê-las, lembre sempre de Baraque. Lembre dele, porque lembre daquilo que Deus lhe disse, né? Porque isso vai trazer consolação e vai trazer esperança para você. Pelo menos, né? O ensino a gente vai extraindo ao longo da nossa vida. Então, o que a gente aprende com isso, irmãos? A gente aprende que Deus, fazendo uma associação com a história da humanidade, não é assim? Deus está desenvolvendo, né? Executando o plano de redenção no curso ou no decurso da história. Do começo ao fim da humanidade, Deus está desempenhando o seu plano de redenção, e a Bíblia diz que esse plano de redenção ele está sendo executado, e o ápice dele, o ponto máximo dele, né? Aquele momento exato é quando Jesus morre na cruz, que ele chama de Efésios 4:4, né? A plenitude dos tempos. Então Deus está cronologicamente desempenhando esse projeto ao longo da história. Pessoas participaram num primeiro momento, em um outro estágio, e nós estamos aqui agora. Por alguma razão, por algum motivo, nós não nascemos 100 anos atrás, nem 100 anos à frente. Nós estamos aqui hoje com uma mentalidade de que nós fazemos parte do curso dessa história, né? Que todos nós somos chamados para fazer parte desse projeto. Ninguém está obrigado, aliás, né, a se aderir a esse projeto, mas uma vez que nós aceitamos o desafio de viver para a glória de Deus, de desfrutar da presença de Deus na eternidade para sempre, então nós não somos mais livres para declinar, porque diz a palavra, o justo vive da fé e aquele que recua não agrada a Deus. E nós não somos, diz Paulo, daqueles que recuam, né? Então, alguns foram chamados para participar lá no passado. Empunharam espadas, não é assim? Leia Hebreus 11, você vai encontrar os versículos 37, 38, 39, você vai encontrar dizendo assim, olha, pessoas que enfrentaram exércitos, pessoas que tiveram que enfrentar chamas do fogo, pessoas que tiveram que perder os seus bens, sendo espoliados os bens terrestres, pessoas que tiveram que habitar em cavernas, pessoas que o mundo não era digno. Mundo não era digno deles, não eram bandidos, nem pecadores, nem inimigos do bem comum, mas eram santos. Diz a palavra, todos estes, temos o testemunho de que eles foram fiéis e acabaram a sua carreira em fidelidade, porém, um detalhe, eles não alcançaram a promessa ainda, para que sem nós, verso 39, eles não fossem aperfeiçoados. Porque todos, diz 1 Coríntios 15, né, a partir do verso 51, todos seremos transformados mediante a volta de Jesus. Ao soar da trombeta, os mortos ressuscitam primeiro, obviamente, né? Porque nós não precederemos aos que dormem. 1 Tessalonicenses 4, né? 5. E aí, depois, nós, os vivos, seremos transformados. O que é mortal vai ser transformado em imortal, e o que é corruptível, que envelhece,
que rasga, que sangra, que apodrece, que peca, né? Corrupção não é só física, mas moral também, espiritual. Isso vai ser transformado em incorruptibilidade. Aí nós vamos olhar para a morte e vamos fazer aquele desafio. Onde está agora, ó morte, o teu poder sobre a minha vida? Porque o poder da morte impera pelo pecado, e o pecado não tem mais poder sobre aqueles que são aperfeiçoados em Cristo. Então, nós não somos, eles ainda não foram, mas todos seremos, quando a trombeta soar e Jesus descer nas nuvens incorruptível. Essa é a nossa esperança. Então é importante que a gente saiba que todos nós fomos chamados para participar ativamente em várias frentes, em vários momentos desse plano de redenção. Baraque foi chamado para enfrentar 900 carros de Sísera. E a resposta dele é interessante, né? Porque e eu preciso dar um desconto para Baraque, né? Vamos voltar ao Baraque de novo, né? Eu disse que ele sabia quem era Débora. Ele sabia que a palavra estava na boca de Débora. Ele sabia que Débora era uma profetisa. Então ele queria ela porque isso daria mais conforto, tranquilidade e segurança. E era só o que ele tinha, irmãos. Porque, ao contrário de nós, olha só a nossa mordomia. Nós já lemos o desfecho final da história. Dá para pensar? Quando você lê lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, né? Você vai encontrar quem lá? É importante a gente olhar para isso, porque esses camaradas, eles não tinham essa visão que nós temos. Que no final, a igreja vai habitar novos céus e nova terra. A nova Jerusalém desce do céu, é a capital desse novo reino. Deus estará com os homens, nós habitaremos com Ele. Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Né? Ele não tinha essa possibilidade, né? Ele não tinha a possibilidade de ler o desfecho final da história, o resultado de tudo. Você lê o Apocalipse, né? E aí você fala assim, poxa vida, eu posso dormir tranquilo. Quando você vê Jesus dizendo lá no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 41, eu sou o pão da vida, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, não morre, e ainda que esteja morto, viverá, porque eu ressuscitarei no último dia. Esses irmãos não tinham isso, irmãos. Eles só tinham a fé e a certeza de que Deus, estando com eles, seja para passar no vale da sombra da morte, é algo que valia a pena. E é isso que Davi dizia, eu não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí Baraque então dizia, se Deus, ou através de Débora, Deus estiver comigo pessoalmente ou presencialmente, eu vou, e sem isso eu não vou sair daqui. Moisés dizia para o Senhor, Senhor, se o Senhor estiver comigo, vamos juntos, senão não nos faça sair daqui. Preferimos ficar no deserto e morrer à míngua. Então é importante a gente pensar que essas pessoas não tinham a tranquilidade de ver o resultado final. Né? Veja o que diz a palavra do Senhor, né? Diante do trono do Cordeiro, ele viu milhões e milhões, milhares e milhares, são pessoas de todos os povos, nações, tribos e língua. Está lá no capítulo 14 de Apocalipse, né? Ele vai dizer assim, e eu vi um anjo voar, levando o evangelho eterno, que era anunciado a todas as pessoas, de todos os povos, de todos os lugares, dizendo para eles, tremei a Deus, adorai a Deus, e somente a Deus. Nós lemos o desfecho final da história, então, aconteça o que acontecer conosco, irmãos, a gente sabe que a gente vai fechar os olhos aqui, e nós vamos abrir os olhos diante de Deus na eternidade, Jesus voltando nas nuvens. Mas essas pessoas das quais estamos falando, eles, diferentemente de nós, eles não tinham ainda esse privilégio, né? Então é importante a gente pensar que nós, diferentemente deles, mas ao mesmo tempo e como eles,
nós temos que tomar decisões, porque todos nós, né, fomos chamados, mas diferentemente deles, nós sabemos qual vai ser o desfecho final da história. Nós sabemos qual é o resultado. O resultado é vida e nunca morte. O resultado é a glória, a coroa, e não a perdição, a danação eterna. Jamais. Então, sejamos um pouco mais sensíveis, ou demos, né, um desconto para essas pessoas, né, porque certamente eles passaram por situações difíceis e participaram também da obra de Deus, diferentemente de nós, né, arriscando a própria vida. Nós não temos que empunhar espadas, não temos que ir ao campo de batalha, enfrentar tanques de guerra. Nós temos outras responsabilidades. Talvez não sejam tão difíceis, mas também não são tão fáceis. E é importante que nós paremos e pensar. Então, voltando à história, né? Quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados por Deus, quando nós, pela graça de Jesus, nós entendemos que Ele morreu lá na cruz por cada um de nós. E aí Deus nos conecta à igreja. Já parou para pensar nisso? A partir dali, nós não somos mais e não temos mais essa possibilidade de viver para nós mesmos, de fazer o que nós bem entendemos, viver para a satisfação nossa, tão somente a nossa satisfação. Porque a partir do momento em que nós cremos que Jesus morreu por nós, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, então nós, a partir desse momento, somos conectados àquilo que nós chamamos de igreja. E aí nós precisamos observar algumas verdades em relação a isso, irmãos. Todos fomos chamados. Quando você lê Efésios capítulo 4. Lendo Efésios capítulo 4, o que você vai encontrar? Você vai encontrar, especialmente, salvo engano, o versículo de número... para não passar o endereço errado, né, informação errada, né, 7. Ele vai dizer o seguinte, olha, mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, quando subiu ao alto, verso 8, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens, agora ele ascendeu, se é que ele também, né, também descendeu, ou desceu num outro momento, primeiro as partes mais profundas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, né, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Veja o que diz o verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, alguns para pastores, outros para professores. Verso 12. Buscando ou visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que você também pode chamar de igreja, conhecida popularmente como a igreja, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, ou à perfeita humanidade, restaurada como era Adão, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, percebam que ele diz assim, é pela graça que nós somos inseridos no corpo, e é por ela também, a graça e a obra de Cristo, que nós fazemos parte. E vejam que aqui, ele não está dizendo em Efésios 4, né, versos 11, né, ele não está dizendo que as pessoas dentro da igreja recebem dons para serem ministros ou executarem tarefas, mas as próprias pessoas, aqui é o dom. Ele poderia ter dito, olha, alguns receberam dons de apostolado. Não, ele está dizendo que o próprio apóstolo é o dom dado à igreja. O próprio evangelista, o próprio pastor, o próprio professor, mestre, ou aquele que ensina, é o dom em pessoa. E aqui ele cita só alguns para ilustrar uma verdade, um princípio. Então, ele não está falando aqui de pessoas habilitadas
com dons. O que são dons? A gente entende os dons espirituais, dom de profecia, né? Dom de discernimento, dons de administração, dons de ensino. Tem dons, inúmeros dons. Mas ele está falando aqui, não, é muito maior do que isso. Ele está falando não de habilidades, mas falando de pessoas, apenas eu disse, ilustrando com alguns nomes, poderia usar todos se ele quisesse, mas imagine, se ele fosse citar todos os dons e habilidades que as pessoas recebem de Deus, é importante a gente olhar para isso como Deus dá a pessoa como dom. Então, só existe um de cada exemplar. Podemos ter 200 profetisas na Bíblia. Só uma é Débora. Só uma poderia fazer aquilo que ela estava fazendo naquele exato momento e ninguém mais. E aí, obviamente, quando nós pensamos nisso, ele vai no verso 2 dizer assim, olha, qual o propósito? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação, ou seja, a construção ou edificação da igreja, pensa no edifício, né? Começa do início e vai até a conclusão da obra, ele chama isso de ministério, para a edificação do corpo de Cristo, buscando que todos cheguemos àquilo que ele fala, unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, ou seja, a perfeita humanidade, seja homem ou mulher, a medida é o Jesus pleno, perfeito, revelado nas Escrituras. Então, Deus está trabalhando a restauração da humanidade, e para isso ele vai precisar de dons, de pessoas dons, né? E por isso eu disse, todos somos únicos, exclusivos, e aquilo que ele está chamando-nos para fazer, provavelmente outras pessoas poderiam fazer. Eu vejo Deus relutando com Baraque aqui, porque, como eu disse a princípio, aparentemente Baraque já estava informado da sua missão, da sua responsabilidade, ele estava sendo cobrado por estar relutando, é só o que eu disse, né? Que, na verdade, acontece muito conosco também. Nós, de fato, quando recebemos uma tarefa de Deus, uma missão de Deus, uma responsabilidade da parte de Deus, nós relutamos, muitas vezes porque nós começamos a ponderar muitas variáveis. Baraque ponderava, mas espera aí, é 10 contra 90, não dá certo. É espada contra tanque de guerra, carro de ferro. Não vai dar certo. Às vezes a gente pensa assim, a exemplo de Baraque, muitas vezes a gente, quando recebe uma incumbência de Deus, a gente tira os olhos daquilo ou daquele que importa e começa a olhar para aquilo que menos importa. E Deus está trazendo novamente a memória de Baraque. Baraque, Deus não mandou, Baraque, não te mandei eu pegar 10.000 homens e ir ao campo de batalha. Por que você não foi ainda, Baraque? Pode trocar o nome de Baraque por João, José, Antônio, Ricardo, Valmir, qualquer nome que você quiser, que talvez na nossa história, na nossa relação com Jesus, no nosso tempo de igreja, no meu caso, completei esse ano, dia 15 de maio, 30 anos de fé, que eu fui batizado pelo menos, né? Deve ter algumas batalhas que eu deixei engavetados em algum momento, porque ponderei as minhas limitações, as minhas habilidades, as dificuldades que eu teria para desempenhar aquilo, e aí eu simplesmente, por considerar e valorizar demais essas coisas, variáveis, eu deixei de olhar para aquilo que realmente importa. Então, a exemplo de Baraque, o apóstolo Paulo vai informar que cada um de nós é ao mesmo tempo uma pessoa que recebe dons, mas também nós somos um presente de Deus para essa igreja, ou para aquela família, ou para aquele empreendimento no qual nós estamos inseridos.
não é uma questão de ego, e não é uma questão de autoestima exacerbada, elevada demais, não é isso. Mas é questão de a gente chegar e pensar o seguinte: olha, Deus me mandou para aqui, eu poderia ter nascido 100 anos antes, 100 anos depois, ou em outro lugar, em outra cidade, mas Ele me colocou aqui agora. Como é que eu posso contribuir para que esse negócio evolua? Porque Paulo vai dizer, olha, ele está com tudo isso que ele está fazendo, elaborando, né, e dando pessoas, dons, habilidades. Ele tem um propósito, que é o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do ministério da obra de Cristo, chamada igreja, e que nós todos cheguemos ao aperfeiçoamento à medida da fé é Jesus. Agora a pergunta que você e eu precisamos fazer é a seguinte: bom, Deus me chamou e me trouxe para cá. Agora, como é que eu vou contribuir com esse negócio? Como é que eu vou participar ativamente ou proativamente para que este propósito de Deus se estabeleça? E aí você vai pensar nisso lá na família. Como é que você vai trabalhar para o bem da sua família? Para que lá tenha edificação, aperfeiçoamento, para que a imagem de Cristo seja estabelecida naquele lugar. Aí você fala, mas tudo bem, na igreja e na família dá, no trabalho não dá, no trabalho dá também. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Qualquer lugar, irmão, você é o dom de Deus, enviado ao mundo. E aí ele listou aqui poucas habilidades, ou poucos dons, né? Ou capacidade. Pastorado, do ensino, a profecia e o apostolado, que é necessariamente o que vem primeiro, o que é enviado. Como é que você vai contribuir com isso? Então é importante a gente pensar nisso. Ou você vai ficar relutante como Baraque. Faz de conta que não ouviu, né? Arruma meia dúzia de desculpas e vida que segue. Então é importante que a gente comece a pensar nisso. A exemplo de Baraque, você e eu também, em algum momento, talvez nós não lembramos, mas fomos incumbidos pelo Senhor. E aí a pergunta é, como nós estamos lidando com o chamado de Deus para a nossa vida? Quando nós falamos especificamente desse ministério que ele fala do verso de número 12, né, que ele está buscando edificar na terra, que é a igreja. Na igreja a gente pergunta, e deve se perguntar também, como que eu posso contribuir para que isso seja edificado, para que as pessoas sejam aperfeiçoadas, para que elas cheguem a essa estatura de Cristo? Como é que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Pelo menos 3 coisas, né, que a gente já ouvia desde lá dos idos do século passado, que a gente faz a obra de Deus, pelo menos de 3 formas, né? A primeira é, quem lembra? Indo, a segunda? E depois? Parabéns, pastor, mas a má notícia é que só o senhor lembrou, viu? Só o senhor tem essa idade também, né? Estamos lá no século passado, né? Os outros são todos mais jovens, não estavam lá, não ouviu. Mas é isso, basicamente isso. Já parou para pensar? Para pensar. Que Deus nos capacita, nos habilita e nos envia como dádivas para a família, para a sociedade ou para a comunidade onde nós estamos inseridos? Ou você não se sente responsável por isso? Aí Deus precisa chamar você e levantar um profeta e dizer, ô Valmir, Deus não te mandou, Deus não te falou, Deus não falou para você se dispor e ir, que eu vou fazer, né? Deus poderia ter dito, Baraque, pega 10 mil homens e eles vão lá subjugar o exército de Jabim e o general Císera. Deus poderia, mas Deus disse, não, você vai pegar esses homens, vai levá-los ao campo de batalha, mas eu vou entregá-los nas suas mãos. A batalha é minha, a batalha é do Senhor, não é nossa. Nós precisamos de disponibilidade, disposição, dispõe-te e vai. Não espere Deus chamar você pela segunda vez, pela terceira vez, pela milésima vez, para dizer para você fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Então a gente precisa de disponibilidade. Então precisamos, de alguma forma, né, fazer a obra do Senhor. Como? Contribuindo.
Quer ver uma coisa? Para pensar. Normalmente, quando a gente não tem como contribuir mesmo, né? Acabou, não tem discussão. Mas, normalmente, nós contribuímos menos do que deveríamos e, geralmente, mais do que gostaríamos. Isso é um paradoxo, né? É um dilema que a gente tem, que a gente contribui menos do que pode, mas, às vezes, para nós, mais do que gostaríamos. E aí a gente se pergunta, por que que Deus prospera as pessoas? Por que que Deus enriquece as pessoas? Procurem lá no livro de Provérbios. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Riqueza, prosperidade é dom de Deus. Está lá em Deuteronômio 28. Se você atentamente obedecer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, eu vou prosperar você, quer no campo, quer na cidade, eu vou te abençoar. É bênção, é prosperidade, então só pode ser dádiva de Deus, porque o mundo não dá prosperidade para ninguém. Ao contrário, tira. O inimigo não tem prosperidade para dar para ninguém, ao contrário, ele tira. Então a bênção que prospera e não acrescenta dores ou sofrimento, ou angústia, aquela prosperidade que vem, que não é produto de fraude. Porque o cara que enriquece fraudando, ele sempre está angustiado. Será que descobriram? Será que perceberam? Será que eu vou estar naquele processo, naquela investigação? Será que a casa vai cair? Não, isso não é prosperidade. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, angústias ou sofrimento. Então prosperou legitimamente, com o fruto do trabalho, com os seus esforços. Pode ver lá, pensa bem, a mão do Senhor está nisso. Ninguém, o mundo é hostil, o inimigo é hostil, ele não quer que ninguém prospere, e se prospera é porque Deus tem abençoado. Ah, mas eu estou prosperando por causa do meu esforço. Vai lá no Deuteronômio capítulo 8. Quando chegar lá e você estiver prosperando, nunca vá dizer que a tua espada, o teu braço, que você prosperou porque o Senhor teu Deus é que te dá riqueza. É Ele quem te prospera. Vai te dar cidades que você não conquistou, fontes que você não cavou, trigos e oliveiras que você não plantou, mas Deus te dá. E é importante a gente pensar nisso, porque nós, especialmente, os promessistas, temos um brio muito grande para falar de dinheiro, um constrangimento para falar de contribuição, de prosperidade. E é talvez por causa disso que não prosperamos tanto em alguns aspectos da vida. Porque o ensino correto é que, uma vez que você prospera, você vai usufruir disso. Sua família vai usufruir disso. Mas o reino de Deus também precisa usufruir disso. Por quê? O texto está dizendo aqui, olha, porque ele tem um propósito, que é o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, aquilo que nós conhecemos como igreja. E aí, muitas vezes, o que acontece é assim, as pessoas pensam que a prosperidade elas são o fim, ou a finalidade. A satisfação pessoal é a finalidade. O meu prazer, o meu contentamento é a finalidade última da minha prosperidade. Não estou dizendo que não seja correto, mas a gente precisa pensar naquilo que diz Tiago lá na carta, em que ele vai dizer o seguinte, olha, aqueles que pedem mal para gastarem seus próprios deleites, não recebem de Deus. Ou seja, Deus não compactua quando o deleite pessoal, a satisfação pessoal, é a finalidade última da prosperidade na minha vida. Então, gente, às vezes precisa pensar, se o que nós contribuímos, e como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ele vai dizer que nós devemos contribuir com alegria, porque Deus ama aquele que contribui com alegria, e não por constrangimento ou força.
temos que ter a visão correta, a visão apurada do que é que Deus deseja de nós. Então, se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 11, né? Versículos ou versos 24 e 25, se quiserem projetar e forem mais rápido do que eu, podem projetar aí, meninos. Provérbios 11, 24 e 25. Maravilha, né? Quem dá com generosidade, vê as suas riquezas, o quê? Diminuírem. Alguém já empobreceu porque foi generoso? Ou isso aqui não é verdade? Mas o mundo ensina que é verdade isso. Se você for generoso, generoso não é irresponsável, não é descuidado e nem tampouco, né? Nem tampouco é injusto, tá, irmãos? A gente fala de generosidade como uma dádiva. Aquele que é generoso com os seus bens, a sua riqueza aumenta, né? Outros preferem reter. E o que acontece? Cai na pobreza, porque a verdade é essa. Deus te dá um dom, um talento, uma habilidade, uma capacidade. Você não usa, o que Deus faz com isso? Lembra da parábola dos talentos? Aquele que enterrou, tira dele e dá para aquele que tem 5. Ele não sabe usar, ele enterra. Ele não investe adequadamente. Então, aqui nós falamos de Deus te deu habilidade, capacidade para gerenciar, para lucrar, para ganhar dinheiro, fazer riqueza. Isso é prosperidade, com sabedoria. Mas você não pode fazer isso apenas para o seu deleite pessoal, porque isso desagrada a Deus, como diz Tiago, né? Tiago diz que isso desagrada a Deus, capítulo 4. Então é importante que a gente lembre que a gente precisa se dispor. E Deus não vai enviar profeta para dar bronca em nós como deu em Baraque. Precisamos fazer. Outra coisa que nós podemos fazer também, o pastor mencionou, que nós podemos e devemos contribuir para a edificação, para a evolução, para o aperfeiçoamento dos santos, através da nossa oração e da nossa intercessão. O objetivo final, ou maior, né, da nossa missão aqui na terra, é buscar, aparelhar pessoas, granjear pessoas, né, para que elas conheçam a Cristo, para que elas sejam salvas, alcançadas pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, mas algumas coisas não acontecem a menos que nós estejamos com os nossos joelhos dobrados diante do Senhor. E nós vivemos uma época em que nós estamos ocupados demais, cansados demais, ou desanimados demais para dedicar algum tempo da nossa vida, da nossa rotina, para buscar, orar, interceder pela obra de Deus, pela igreja de Deus, pelo campo missionário. E lá na missão, quando a gente fala missão, irmãos, é aquele negócio de você ir em direção à pessoa. E não estou falando de outros países, estou falando, às vezes, até de atravessar a rua para ir conversar com o vizinho. Talvez sair do limite da sua calçada e pisar na calçada vizinha para dizer para as pessoas, a falar das pessoas do amor de Deus. Eu posso dizer para vocês que existem obstáculos, barreiras, dificuldades que não poderão ser superadas, destruídas ou mudadas, a não ser com o clamor da igreja, a intercessão da igreja, como a própria Bíblia ela nos ensina. Lá em Atos, no capítulo 4, versos 24 a 31. A Bíblia diz que o obstáculo se levantou, a igreja criada por Jesus, estava tendo algumas dificuldades, algumas limitações, as pessoas estavam sendo mortas, presas, perseguidas, e a igreja de Deus, então, ela se dispõe a orar, a buscar a Deus, a clamar, a interceder. E veja a oração, o teor dessa oração. Eu acho fantástico o teor dessa oração, porque eles não pedem outra coisa, né? Senão isso, olha só. Agora, Senhor,
olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a palavra de Deus. Estende a tua mão para curar, para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. E eles, tendo orado, foi abalado o lugar onde eles estavam. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. E a multidão dos que criam era um só, e o coração do povo, e ninguém dizia que era algo dele ou de qualquer outro, porque era uma comunidade de verdade ali. Mas isso acontece como? Pelo poder da oração, pela intercessão da igreja. Irmãos, você não vai conseguir cruzar a rua, né, para pisar na calçada do vizinho e falar do evangelho, se Deus não estiver à frente, né? E aí o texto, o que eles pediam? Estende a mão para curar, para que sinais, maravilhas e prodígios aconteçam, por meio do nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. E eu acho que isso aqui talvez seja o diferencial da igreja de Éfeso, porque a gente às vezes fala, a igreja de Éfeso, a igreja de Atos, né? Porque essa igreja, ela tem a presença do Espírito, mas ela é uma igreja que intercede, ela clama, e sinais, ela buscava sinais, prodígios, curas e maravilhas. Porque o incrédulo só vai abrir os olhos, só vai se interessar por Jesus, quando ele ver coisas incomuns acontecendo, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 9, tem duas histórias que eu acho interessantes. A história de Pedro evangelizando lá na Cesareia, né? E ele chega na casa de um homem chamado Enéas. Ele está enfermo. Ele está enfermo há muitos anos. Há muitos anos. E lá no versículo 34 do capítulo 9, diz a Bíblia que Pedro chega ali e fala assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E imediatamente ele se levantou e todos os que habitavam naquela cidade, duas pelo menos, né, se converteram ao Senhor. Duas cidades foram impactadas por um único milagre. Então eles não estão pedindo outra coisa, eles querem que Deus haja fazendo curas, porque eles sabem que a cura desperta o interesse daqueles que andam longe de Deus. É inevitável. O homem está 8 anos na cama e agora ele está andando. Só pode ser algo sobrenatural. Então, não deixe de interceder, de orar, de clamar, para que quando as pessoas estiverem no campo ou na missão, fazendo a obra de Deus, sinais, prodígios e maravilhas aconteçam em nome de Jesus. Isso não vai engrandecer quem quer que seja, e não pode, porque o objetivo de Deus não é esse. Nem vai descer o que ora, o que intercede, ou aquele que evangeliza, muito pelo contrário, é converter o coração dos incrédulos ao Senhor. E lá no versículo de número 40 tem a história da Tabita. Como é que é o nome da Tabita? Lá é a Dorcas, né? Ela era uma mulher que cuidava das necessidades do povo, dos pobres, e ela estava morta. Pedro chegou lá na casa dela e disse assim, olha, Pedro olhou, colocando as mãos, os olhos nela, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, não era nem mais uma pessoa, estava morta, o corpo, ele disse, Tabita, levanta-te. Imediatamente ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Agora leia o versículo de número 42 na parte, vamos ler o versículo inteiro. E isto foi conhecido por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Irmãos, sinais, prodígios e maravilhas não acontecem. E a igreja sabe, por isso que eles clamam, Senhor, olha para as ameaças deles, se encarrega disso, cuida lá. Mas o que nós queremos mesmo é que tu estenda as tuas mãos para curar, para fazer sinais, prodígios e maravilhas, no nome de Jesus Cristo. O lugar abalou, estremeceu e eles saíram dali para fazer a obra de Jesus. Então, irmãos, além de contribuir com generosidade,
reveja, pelo amor de Deus, reveja. E às vezes aquilo que nós já dissemos, né? Deus não prospera mais porque a gente só visa o nosso bem-estar, a segurança da minha família, porque eu vou envelhecer, nem sabe se vai envelhecer, nem sabe. Eu vou ter tranquilidade lá na minha velhice, quando eu não puder mais trabalhar. Irmãos, não se preocupe com isso. Davi diz assim, olha, eu fui moço, eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus prospera você, para você poder também prosperar a igreja de Deus, a edificar a igreja de Deus, a proporcionar que pessoas conheçam a verdade, sejam aperfeiçoadas, né, pelo conhecimento do Evangelho. Além disso, você precisa orar, interceder. Não esteja ocupado demais. Não estejam distraídos demais. Não estejamos cansados demais para nós podermos orar a Deus e aclamar em favor da obra de Jesus, da missão na cidade onde nós estamos. Porque isso é crucial no sucesso, né, da obra, do desempenho, do trabalho, da missão da igreja, né? E é interessante porque muitas vezes a gente, voltando lá ao primeiro item, né, a gente pensa assim, olha, a primeira coisa que as pessoas falam, né, eu sou um dom, eu preciso ter essa capacidade de entender isso. Eu sou a dádiva de Deus que Deus mandou para cá. Pode não ser o melhor, tá, irmãos? E não é. Ninguém é. Sempre vai ter um melhor, mais bonito, mais inteligente, mais criativo. Isso é o dilema da humanidade, né? São 8 bilhões. Se você não achar ninguém mais bonito que você, mais inteligente que você, talvez você precise trocar o óculos, pelo menos, né? Porque tem, né? Então, assim, ó, ninguém é autossuficiente nem suficiente, mas é você que Deus mandou. Né? Deus não está preocupado com o seu bem-estar. E a gente vê muito bem isso. Quando as pessoas prosperam, a primeira coisa que elas fazem, ao invés de mudar, revolucionar o ambiente, a comunidade em que elas têm, não, vou procurar uma igreja mais elitizada, porque agora fica meio chato, né? Eu não sou mais aquele trabalhador médio, né? Eu já encosto a minha Ferrari na porta da igreja, e eu não vou colocar de um lado de um Fusca. Vai que o cara bata essa praga dessa porta do Fusca na minha Ferrari. Eu vou congregar lá na igreja tal, lá tem a área VIP, né? Lá tem o manobrista, lá tem o conforto que eu preciso, então eu prosperei, mas eu não cumpri a missão, porque contribuir é a missão, é o dom que Deus me deu. Quer ver? Pega a Bíblia, por exemplo, não leia agora não, leia em casa depois. Tem um tal de João Marcos na Bíblia, esse cara é esquisito, é um sujeito atrapalhado, tem na Bíblia. Só para ter ideia, no dia que Jesus foi preso, ele estava dormindo. E quando disseram, Jesus está sendo preso, Jesus está sendo... Ele saiu sem roupa, enrolou no lençol e saiu atrás. Quando perceberam, ele estava sem roupa, o pessoal queria pegá-lo, ele largou o lençol e saiu correndo sem nada. É um sujeito estranho, né? Mas enfim, era jovem. Diz que era um menino ainda, um rapaz. A maioria diz que assim, olha, só Marcos contou, Marcos 14:50. Só Marcos falou desse negócio, ninguém mais falou. Ninguém viu essa história, só ele viu. Então, o que as pessoas deduzem? Que ele era o próprio, né? Quem que sabe de coisas tão íntimas suas? Só você, não é assim? Mas ele, como diz Paulo, lá na 1 de Coríntios 12, ele não quer citar dar nome ao santo, então ele fala, um rapaz saiu andando atrás de Jesus, enrolado num lençol, os soldados queriam prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos soldados e saiu correndo pelado. Lá no capítulo 13 de Atos, 13, acho que é isso, Atos 13, há uma informação que ele estava andando com Paulo e Silas, Barnabé, aliás, que era primo de Barnabé, né? Então ele era meio parente ali da família ali, de Barnabé, ele era parente. Então, de repente, ele resolveu largar tudo, foi embora. Salvo engano, no capítulo 14 ou 15, você vai encontrar que Paulo e Barnabé tiveram uma confusão, um arranca-rabo daqueles por causa dele. Barnabé queria levá-lo, Paulo falou, não, esse cara, vai de jeito nenhum. Ele, né? Olha o jeito que ele estava lá no dia que Jesus foi preso, né? Brincadeira, ele falou isso não.
Ele não é seguro, ele não é confiável, ele corre na hora que a coisa aperta. Ele foge, ele larga a roupa e sai pelado, mas ele não segura a bronca. Não deixou nós lá na mão, quando nós... Então, Barnabé, não vai. Aí Barnabé bateu o pé, e aí Paulo falou, então você vai com ele, porque eu não vou. Aí Paulo pegou Silas, Barnabé pegou o João Marcos e foi. Só que 20 anos depois, quando a igreja estava na maior aflição, quem foi que Deus usou para escrever o primeiro dos evangelhos? Aquele rapazinho lá. Não é assim? Aquele menino que muitos consideravam inseguro. Ele foi um instrumento poderosíssimo, o primeiro evangelho, e talvez o que deu a base, né, a ideia que inspirou os outros evangelistas. Então, na verdade, é que assim, irmãos, nós não estamos prontos, nós não nascemos prontos. Mas à medida em que a gente vai caindo, vai levantando, vai pecando, vai sendo perdoado, Deus vai construindo em nós, edificando em nós, aquela personalidade firme, né? Aquela personalidade que é necessária para fazer a obra do Senhor. Então é importante que a gente interceda, é importante que a gente clame a Deus para que haja milagres, para que haja sinais, para que haja maturidade, para que Deus dê misericórdia dos obreiros, dos novos convertidos, porque o futuro da igreja depende de que essas pessoas permaneçam, fiquem na igreja. Daqui a 10 anos elas assumem o negócio e a coisa anda, porque nós não estaremos aqui para sempre. Orar, contribuir, orar, interceder é importante, necessário, urgente. E Deus não vai mandar Débora para te exortar pela segunda vez. A outra coisa importante que a gente precisa lembrar aqui, irmãos, é basicamente aquilo que o pastor Antônio Carlos falou. Nós somos chamados a testemunhar. Lembra do verso 8 de Atos, capítulo 1? Atos 1:8. Vocês receberão o poder de Deus ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser o quê? Testemunhas. Vai começar em Jerusalém, vai espalhar para a Judéia, depois vai chegar na Samaria e depois vai indo até os confins da terra. Mas vocês precisam testemunhar. Lá no capítulo 8, versículo 1, diz que eles não foram, e Deus mandou uma confusão danada, uma perseguição, e eles então tiveram que sair na marra. Mas o projeto de Deus era que eles fossem testemunhas. Foi cheio do poder, não era para ficar acumulando em Jerusalém, trazendo confusão, causando necessidades, né? Causando problemas sociais. Não, eles receberiam o poder para irem para testemunharem, mas eles não estavam obedecendo, então Deus virou texto, né? Atos 1:8 não cumpriu, Atos 8:1 vai entrar em cena, e eles tiveram que ir na marra. Porque, como Baraque, nós somos chamados. 1, 2, 3 vezes, se for o caso, nós temos a opção de querer ou não. Somos livres. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, se lembrar, que tudo, né? Tudo na vida que a gente faz, ou deixa de fazer, vai repercutir de alguma forma. E eu acho que, como falei que era uma questão de perspectiva, a gente precisa olhar a vida cristã como uma perspectiva de gratidão por aquilo que Deus fez por nós, ou para cada um de nós, quando nós também não éramos merecedores. Como Baraque, nós podemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele fez, nos deu, nos concedeu, seja na nossa família, na nossa vida profissional, ou as escolhas de fé que nós fizemos. E nós temos a opção de servir a Deus, servir ao próximo, ou à igreja, como queira, né? Como apoiadores, intercedores, ou simplesmente darmos de ombro e voltar para casa, e como diz o ditado, né? Vamos deixar a vida nos levar. Obviamente, né? Enfim, eu quero dizer para vocês que é o seguinte: a obra está aí, as necessidades são imensas.
Existem várias frentes, eu falei de 3, mas aqui você pode olhar o campo missionário ou a vida na sociedade onde você está inserido, e você vai ser, obviamente, induzido pelo Espírito de Deus a notar uma carência, uma necessidade. E com o Baraque, a pergunta fica: e aí? O que você vai fazer? A decisão é sua, né? Única e exclusivamente sua. Baraque preferiu dar a honra para um terceiro, né? Enfim, cabe outra reflexão, né? A história de Jael, a mulher que Débora disse que seria honrada por vencer aquele que era o trabalho de Baraque, né? Mas você vai dar essa honra para outros? Nessa cidade tem 250 mil pessoas e pelo menos mais 210 milhões de pessoas neste país. Deus não precisaria escolher necessariamente você nem a mim para estarmos aqui hoje ouvindo a sua palavra, mas Ele nos deu a graça. E como Baraque, nós vamos fazer o que com isso? É um privilégio, é uma responsabilidade, mas é também uma honra fazer parte daquilo que Deus tem preparado para nós.